A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, tudo bem? Louvado seja Deus para todos sempre. Glória a Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC, próximo ao Balneário Brisamar. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então vamos ouvir a palavra de Deus neste momento, para nós adquirirmos conhecimento das Escrituras Sagradas. Glória a Jesus. Eu vou ler para vocês, neste momento, uma mensagem que se encontra no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, que eu trago como tema a oração errada. Tá certo? Louvado seja Deus. Nós vamos ver aqui nessa mensagem que uma certa pessoa fez a oração errada por 2 vezes e não foi atendida. Quando ele fez a oração certa, foi atendido. Tá certo? Pois bem, diz assim, versículo 46 em diante. Depois foram para Jericó, e, saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Versículo 47. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49 diz: E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Versículo 52 termina dizendo: E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Essa mensagem milhares de cristãos já conhecem, louvado seja Deus. Mas muitos conhecem a história, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muitos conhecem, louvado seja Deus, a letra. Mas a Bíblia diz que a letra mata. Muitos conhecem essa mensagem de cor e salteado. Ele sabe dizer, se você perguntar, ele sabe dizer onde é que está escrito o livro, o capítulo, o versículo, e sabe contar até parte dela. Mas o importante não é saber a letra. O importante é ter a revelação da mensagem, da palavra. Nessa mensagem aqui tem muito conteúdo, tem muito material para nós aprendermos, tá bem? Louvado seja Deus. Pois vamos começar. Eu peço a sua preciosa atenção. Versículo 46 diz: Depois foram para Jericó, louvado seja Deus. Jericó era uma cidade amaldiçoada, louvado seja Deus. Depois que Josué rodeou a cidade, foi derrubado os muros e tal, louvado seja Deus, glória a Jesus. Josué lançou uma maldição sobre aquela cidade, louvado seja Deus, glória a Jesus. E antes de Jericó, chamava-se Cidade das Palmeiras. Aí o versículo diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Não era simples uma multidão, era uma grande multidão. Louvado seja Deus, glória a Jesus. O que era que fazia Jesus atrair uma grande multidão para segui-lo? Louvado seja Deus. Era
louvado seja Deus, o ensinamento que ele falava, louvado seja Deus, as palavras saíam dos lábios deles com poder, e os milagres que ele operava, louvado seja Deus, glória a Jesus. Então eu não preciso fazer nenhuma artimanha para, louvado seja Deus, adquirir uma multidão para a minha igreja, louvado seja Deus. Eu não estou preocupado com isso. O que eu preciso é mostrar para o povo o milagre que Jesus realiza, e aí o povo vão vir, louvado seja o nome de Jesus. Aí o versículo sagrado diz: Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Eu li o versículo 46, tem uma vírgula aqui, eu vou dar uma paradinha. Pois bem, o versículo sagrado está nos falando de Bartimeu, louvado seja Deus. Como eu já disse a vocês, muitos cristãos conhecem essa mensagem de cor salteado. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, louvado seja Deus. Bartimeu, meus amados e queridos irmãos, é uma palavra em aramaico, louvado seja Deus. Aramaico era a língua que Jesus falava, louvado seja Deus. Era a língua oficial dele. Então, Bartimeu é uma palavra aramaico e quer dizer filho do honrado. O nome de Bartimeu significa filho do honrado. Louvado seja Deus. Agora você veja bem, uma pessoa, filho, louvado seja Bartimeu, um homem filho de um homem honrado, estava, louvado seja Deus, à beira da estrada mendigando. Um filho de um homem honrado estava no fracasso, na derrota. Louvado seja Deus. Não é o que acontece, que está acontecendo, louvado seja Deus, com muitos cristãos, louvado seja Deus, filhos de Deus. Deus é honrado, né? Deus é honrado pela humanidade, louvado seja Deus. Então é o que está acontecendo com muitos cristãos. Mesmo sendo filho de Deus, louvado seja Deus, de um ser honrado, e o mais honrado que existe é Deus, muitos cristãos, louvado seja Deus, estão como Bartimeu. Estão, louvado seja Deus, no fracasso, na derrota, louvado seja Deus, glória a Jesus, sem ter o que precisa, louvado seja Deus, por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo filho de um ser honrado, louvado seja Deus, glória a Jesus. Você já imaginou isso? Bendito seja Deus. É o nome Bartimeu, glória a Jesus. Agora você veja, Bartimeu, o cego. Olha a expressão que o povo falava para ele. O chamava, o cego. Palavra de desprezo mesmo, louvado seja Deus. O cego, glória a Jesus. Filho de Timeu, louvado seja o nome de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu, louvado seja Deus. Bartimeu, como eu já disse para vocês, louvado seja Deus, é a palavra aramaica. A palavra bar, B-A-R, quer dizer filho. Timeu quer dizer do honrado. Então, filho do honrado. Bartimeu, filho de Timeu, ele trazia o sobrenome do pai dele, louvado seja Deus. Estava assentado junto ao caminho, mendigando. Mesmo sendo filho de um homem honrado, estava assentado, na minha expressão, estava assentado, louvado seja Deus, no fracasso, estava assentado na derrota, louvado seja Deus. Junto ao caminho, mesmo estando junto do caminho, estava mendigando. Porque o segredo não é estar junto do caminho, o segredo é estar no caminho. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Então não adianta alguém ficar junto do caminho. Glória a Jesus. Eu gosto muito da igreja, eu gosto muito
dos evangélicos, gosto muito de ouvir os hinos, louvado seja Deus, eu gosto muito de ter um programa evangélico. Você está junto do caminho, mas você não está no caminho, louvado seja Deus. E junto no caminho, ou na beira do caminho, louvado seja Deus, é só fracasso e derrota, louvado seja Deus. Então diz o versículo sagrado, ó, preste atenção, glória a Jesus, versículo 47. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, tá vendo? Ele, apesar dele ser cego, louvado seja Deus, mas ele tinha audição boa, louvado seja Deus. Os médicos dizem que uma pessoa cego, louvado seja Deus, a audição dele é 100%. Então Bartimeu tinha audição boa e ouviu os tropés da multidão, sabe? Louvado seja Deus, muitos falatórios e tal. E quando foram passando a multidão, ele puxou a roupa de alguém. Ô, dá licença, o que é que está acontecendo aqui? Por que essa zoada toda? E alguém disse, é Jesus de Nazaré que vai passando. Louvado seja Deus. Jesus de Nazaré? Ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, que Jesus curava qualquer doença, qualquer enfermidade, louvado seja Deus. Ele estava esperando só uma oportunidade. Ninguém teve o prazer de levar ele até Jesus, louvado seja Deus, até uma reunião de Cristo. Então ele estava aproveitando só uma oportunidade, louvado seja Deus. E a oportunidade foi essa. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ou seja, Bartimeu aproveitou a oportunidade. Bartimeu foi esperto. Ele foi sábio, ele aproveitou a oportunidade, louvado seja Deus, que Jesus ia passando. Pois dali, depois daquela cena, louvado seja Deus, Jesus foi preso, foi crucificado e foi condenado à morte, louvado seja Deus. Se Bartimeu não tem aproveitado aquela oportunidade, tinha continuado sentado no fracasso, na derrota, louvado seja Deus, e tinha vivido o resto da sua vida cego, mendigando, dependendo de auxílio dos outros. Ele aproveitou a oportunidade, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quantas pessoas que estão perdendo as oportunidades. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você que já ouviu tanto o Evangelho Sagrado e até agora não aceitou Jesus ainda como seu Salvador, você está perdendo a oportunidade. Glória a Deus. Você que está desviado do Evangelho, você que deixou-se levar por uma atração, louvado seja Deus, por um pecado e saiu dos caminhos do Senhor, louvado seja Deus, e já lhe convidaram várias vezes para você voltar e você não quis, não voltou ainda. Você está perdendo a oportunidade de servir a Cristo, de ter o livramento, de ser abençoado, de ser próspero, e, em primeiro lugar, salvação. E se Jesus voltar no momento que você estiver nessa situação que você se encontra, você ficará e irá sofrer por toda a eternidade. O que foi que você ganhou com isso? Louvado seja Deus. Bartimeu foi esperto, ele aproveitou a oportunidade. Louvado seja Deus. E ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, ele gritou, ele não teve vergonha. Clamar é gritar. O versículo diz, ó, começou a clamar é gritar. E ele gritou, Jesus, filho de Davi, louvado seja Deus. Está vendo? Ele sabia que Jesus era da descendência de Davi, louvado seja Deus. Que Jesus era o Messias prometido, era o Salvador. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu clamou, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por que eu trouxe o tema dessa mensagem, a oração errada? Louvado seja Deus. Foi isso aqui que Bartimeu fez, ó. Ele clamou a Jesus, louvado seja Deus. Ele disse, ó, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu para Jesus ter misericórdia dele. Louvado seja Deus. E não é o que muitos cristãos, milhares de cristãos estão fazendo? Mas, pastor, quer dizer que eu não posso pedir para Jesus ter misericórdia de mim? Poder você pode, agora não deve. Louvado seja Deus. Por quê? Eu vou explicar por quê. Olha o versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Louvado seja Deus. Muitos o repreendiam. As pessoas diziam para Bartimeu, ei, cego, quem você pensa que é? Você não está vendo, né? Como a multidão está seguindo ele, está acompanhando ele, você
com as roupas sujas, cabelos crescidos, fedendo, descalço, roupa rasgada. Você está pensando o quê? Louvado seja Deus. Você, louvado seja Deus. É melhor você ficar lá, louvado seja Deus. Ele não vai atender você. Ele não vai ouvir o seu pedido, o seu clamor. Louvado seja o nome de Jesus. Está vendo? E muitos o repreendiam. Louvado seja Deus. Nós temos, meus amados irmãos, que persistir na fé e ultrapassar as barreiras. Foi o que Bartimeu fez. Muitos começaram a repreender ele para que ele se calasse. Louvado seja Deus. Ele não deixou se vencer. Louvado seja Deus. Era a chance dele, ou agora ou nunca. Louvado seja Deus. Ele persistiu na fé, ultrapassou as barreiras, as dificuldades, os empecilhos e venceu. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pela segunda vez, tá vendo? Pela segunda vez, Bartimeu faz a oração errada. Louvado seja o nome de Jesus. Mas pastor, por que ele fez a oração errada? Porque ele pediu para Jesus ter misericórdia dele. Louvado seja Deus. Lá, e é o que muitos cristãos estão fazendo também. Louvado seja Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 27, louvado seja Deus, a parte B diz assim, ó, eu o ouvirei, o próprio Deus falando, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Deus, não somente ele tem misericórdia, mas ele é misericordioso. Então, por isso que eu disse que Bartimeu fez a oração errada. Ele pediu para o Senhor ter misericórdia dele. Louvado seja Deus. Você pode ter, por exemplo, você pode ter um material de um pintor e não ser um pintor, mas você tem um material. Ele pediu para Jesus ter misericórdia dele. Louvado seja Deus. Nem todos que têm misericórdia da pessoa é misericordioso. Deus não só tem misericórdia, como ele é misericordioso. Então não preciso pedir para Deus ter misericórdia de mim. Eu preciso agradecer a Deus pela sua misericórdia para comigo. Porque a palavra dele diz, as misericórdias do Senhor, então as misericórdias. Não é uma só, nem duas. Ele é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa, são os motivos de não sermos consumidos. Então ele é riquíssimo em misericórdia. Como é que eu vou pedir para ele ter misericórdia se ele já é riquíssimo em misericórdia? E eu agora tenho que agradecer pela misericórdia dele. Então, Bartimeu repetiu novamente a oração dele, a oração errada. Ele fez a oração certa, ele pediu a Jesus. Ele fez a oração dele à pessoa certa, a Jesus Cristo. Ele não pediu a Pedro, a Tiago, a João, não. Ele pediu a Jesus. Ele fez a oração à pessoa certa. Porém, fez a oração errada porque pediu para Jesus ter misericórdia. Louvado seja Deus. Olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 59. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Glória a Deus. No início, quando Bartimeu clamou, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele foi repreendido. Quem você pensa que é, rapaz? Você pensa que Jesus vai te ouvir? Você pensa que Jesus vai perder o tempo dele com você? Um mendigo, fedendo, roupa suja? Louvado seja Deus. Aí o versículo 49 diz, e Jesus parando. Jesus dedicou parte do seu tempo a Bartimeu. Está vendo? Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego. As mesmas pessoas que o repreendiam, essas mesmas pessoas foram chamar ele agora. Louvado seja Deus. Está vendo? Glória a Jesus. E chamaram o cego. Ó, o cego. Ó a expressão. E chamaram o cego. Cadê que disseram? Que está escrito aqui, ó. E chamaram Bartimeu. Mas como ele era um mendigo é desprezado por muitos, tá? Ei, cego, vem, levanta, ele está te chamando. Uma expressão. E chamaram o cego. Enquanto a pessoa não tem um encontro com Jesus, é humilhado, é desprezado, louvado seja Deus, tá vendo? É ofendido, louvado seja o nome do Senhor, está no fracasso, está na derrota, mas depois que tem um encontro com o Senhor, o negócio muda. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo,
Tá vendo? Não só mandaram o cego ter ânimo, não. Ter ânimo quer dizer, ter coragem. Louvado seja Deus. Mas tem bom ânimo, tenha boa coragem. Louvado seja Deus. Tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. Levanta-te. Bartimeu tinha que se levantar. Era ele que estava sentado no fracasso, na derrota, louvado seja Deus, na mendicância, era ele que tinha que se levantar. Louvado seja Deus. Você tem que se levantar. Mas o se levantar aqui não é simplesmente ficar de pé. O se levantar aqui é tomar uma posição. É tomar uma atitude. O Bartimeu tomava a posição, a atitude de se levantar, de se encontrar com Jesus, ou então iria continuar cego pro resto da vida, ou então iria continuar mendigando pro resto da vida, porque aquela era a última oportunidade que Jesus estava passando. Você precisa se levantar, você precisa tomar uma atitude na sua vida, uma decisão. Se você ainda não aceitar Jesus, não aceitou a Cristo como seu Salvador, você arrependa-se de seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador enquanto é tempo. Tome essa decisão, essa atitude, é você que tem que tomar. E você que está desviado do Evangelho, faça a mesma coisa enquanto é tempo. Talvez amanhã seja tarde demais. Glória a Deus. Levanta-te, que Ele te chama. Louvado seja Deus. Jesus quer, meus amados irmãos, que os sofredores venham a Ele. Jesus não quer ver ninguém sofrendo. Agora quer que os sofredores venham a Ele, para Ele dar solução para os seus problemas. Em Mateus 11, 28 está escrito, o próprio Jesus convidando, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, disseram a ele, levanta-te, que ele te chama, louvado seja Deus. Versículo 50. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Muitas pessoas dizem que essa capa de Bartimeu simbolizava o pecado, os pecados dele. Nada disso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu não tenho condições de tirar os meus pecados de mim. Somente o sangue de Cristo é que pode me lavar de todo pecado. Louvado seja Deus. A capa não simbolizava o pecado de Bartimeu. Ninguém tem condições de tirar seus pecados a não ser Cristo. Louvado seja Deus. E ele lançando de si a capa, ou seja, ele renunciou à capa. Para ir ter um encontro com Cristo, ele renunciou à capa. Aquela capa, meus amados irmãos, na época de Jesus, quando uma pessoa era cego, eles usavam a capa. Louvado seja Deus. E quando alguém visse uma pessoa com uma capa, querendo, por exemplo, atravessar uma rua, visse uma pessoa com uma capa, mesmo que visse de costas, mas sabia que era um cego, e corria para ajudar a pessoa a atravessar a rua. Louvado seja Deus. A capa identificava a pessoa como cego. Louvado seja Deus. E aquela capa servia para, como eu já disse, para identificar que ele era cego e o povo se compadecer dele e ajudar ele. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas foi o que ele fez? Lançou de si a capa. Aquilo que tanto ele usou, tanto que ele precisava para adquirir esmola, agora ele estava agindo pela fé agora. Agora ele estava jogando, lançando, estava colocando de lado agora. Não vou precisar mais disso. Eu vou ter um encontro com Jesus. A partir de agora eu não vou ser mais cego. A partir de agora eu não vou mais mendigar. A partir de agora eu não vou depender mais de ninguém. Jesus vai me dar a solução dos meus problemas. Louvado seja Deus. Jesus vai me tirar dessa situação. Louvado seja Deus. E lançando de si a capa, louvado seja Deus, diz o versículo sagrado aí. Glória a Deus. Como eu já disse a vocês, o modo dele tirar a capa, ele renunciou. Ele não deixou que nada o impedisse dele seguir até a Cristo. Não deixe que nada impeça de você seguir na situação que você está até Cristo. O diabo sabe que se você se levantar da situação que você se encontra e for até Cristo, ele vai solucionar todos os seus problemas, vai perdoar seus pecados, vai lhe salvar, vai lhe abençoar, e o diabo sabe disso. Então ele procura botar barreiras no meio, dificuldades, louvado seja Deus, que é para você não ir, como fez com Bartimeu, mas só que Bartimeu venceu. Glória a Deus. E levantou-se, glória a Deus, e levantou-se, ou seja, de um só salto, Bartimeu se colocou de pé. Está vendo? Glória a Jesus. E levantou-se e foi ter
com Jesus, foi se encontrar com Jesus. É exatamente o que você está precisando fazer, é ter um encontro com Jesus. Louvado seja Deus. Quando você tiver um encontro com Jesus, a sua vida vai mudar. Muitos estão tendo um encontro com religião. Religião não salva ninguém. Religião não muda a vida de ninguém. É Cristo quem muda a vida. Bartimeu se levantou e foi se encontrar com Cristo, nunca a religião. Glória a Deus. O versículo 51 diz: E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? Louvado seja Deus. Você se lembra que Bartimeu clamou 2 vezes, foi? Tem misericórdia de mim. Mas, como eu disse a vocês, ele fez a oração errada. Então, a oração errada não é atendida. Então, Jesus agora pergunta para ele. Quando ele chegou, Jesus perguntou para ele: Que queres que te faça? Ou seja, Bartimeu, peça de novo. Peça de novo, porque os outros seus 2 pedidos não valeu. As suas 2 orações que você fez não valeu. Peça de novo. Aí Bartimeu fez, ó. E Bartimeu disse, Jesus disse: Que queres que eu te faça? Louvado seja Deus. Ou seja, glória a Jesus. Que queres que eu te faça? E o cego, ainda era cego, né? E o cego lhe disse: Mestre, louvado seja Deus. Aqui está escrita a palavra mestre, mas Jesus falava aramaico. E, louvado seja Deus, Bartimeu conhecia um pouco de aramaico. Então, o Novo Testamento foi traduzido do aramaico ao grego. Louvado seja Deus. Então, no aramaico, mestre é Raboni. Então, Bartimeu disse: Raboni, louvado seja Deus. Esse foi o pedido, ó. Que eu tenha a vista, louvado seja Deus. Foi o pedido de Bartimeu. Tem que ter, na oração tem que ter um objetivo. A oração tem que ter um objetivo. Enquanto Bartimeu pediu: Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, 2 vezes, não foi atendido. Aí Jesus disse: O que quer que eu te faça? Peça de novo. Os seus 2 pedidos não valerão. Ele agora, a oração dele teve o objetivo: que eu tenha a vista, que eu veja de novo. Bartimeu não nasceu cego. Ele ficou cego depois. Louvado seja Deus. Em consequência da vida, louvado seja Deus, houve um problema, louvado seja Deus, talvez de catarata, de glaucoma, de miopia, e ele perdeu a visão. Mas ele antes não era cego. Então, ele disse: Que eu tenha vista, eu quero ver de novo, louvado seja Deus. Agora a oração dele foi objetiva. Louvado seja Deus. Aí você veja, glória a Jesus. Versículo 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Jesus disse: Vai. Glória a Deus. Vai. Vai. A tua fé tem que ser pela sua fé, meu amado irmão, minha amada irmã. Você não fique dependendo da fé de ninguém, não. Da fé dos outros, não. É melhor você usar a sua fé. A sua fé chega mais rápido à resposta do que na fé dos outros. Louvado seja Deus. A tua fé te salvou. A palavra salvou aqui, louvado seja Deus, vem a palavra salvação. Louvado seja Deus. E a palavra salvação engloba o perdão dos pecados, engloba a salvação, louvado seja Deus, e engloba também a saúde, a cura, louvado seja Deus, a preservação. A tua fé te salvou. E logo viu. Ou seja, e logo recuperou a vista. Então, no que ele recuperou a vista, é porque antes ele tinha vista boa. Aí houve algum problema que ele ficou cego. E agora ele recuperou. Recuperou o que perdeu a vista. Então quer dizer que ele não era cego. E logo recuperou a vista. E seguiu a Jesus. Você se lembra que o começo do versículo diz, ó. E Jesus lhe disse: Vai. Aí agora dei. E seguiu Jesus. Mas Jesus mandou ele ir. Não era ele ir para casa, não. Quer dizer, vai em frente, Bartimeu. Sua fé foi ativada. Agora vai em frente. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Prossiga. Vai em frente. E diz, e logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Antes, no começo da mensagem aqui, disse que ele estava na beira do caminho. Agora não. Seguiu Jesus no caminho. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus amados irmãos. Que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Glória a Jesus, obrigado pela vossa preciosa atenção. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e os sábados. Compartilhe esses vídeos, eu tenho mais de 120 mensagens no YouTube, tá certo? Obrigado pela vossa atenção, deixa o like,
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.